assim, ó. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o teu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Declare! Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, 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 Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Você pode dizer assim, ó. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, 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 Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus. E quantos crentes? Jesus, 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 Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Olá, povo da aliança, graça e paz em nome daquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Quando João contemplou aqui nesta visão maravilhosa, ele viu que da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Os seus olhos eram como chamas de fogo, que representa que ele penetra na interioridade de cada um de nós e conhece os nossos pensamentos. Os seus cabelos eram brancos como a lã. O ancião de dias, na sua coxa direita, estava escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Gente, que peninha! Estamos terminando hoje o livro do Apocalipse. E como eu havia lhes dito, a nossa próxima aula nós iremos iniciar um estudo sobre os 10 mandamentos. Também nos 10 mandamentos, e da agora em diante, quem sabe você acompanha com a gente aí e conclui um curso de teologia. Você vai ganhar também um certificado por ter estudado
os 10 mandamentos também do Seminário Teológico Crer é Também Pensar. Olha, eu vou mandar uma mensagem para vocês, inclusive você que ainda não recebeu as outras 10 para completar as 30 perguntas, me envia rápido para que nós possamos então, final de outubro, ou no mais tardar, primeira semana de novembro, porque mudaremos a Santa Ceia para primeiro domingo novamente, você possa receber o seu certificado que você terminou e estudou conosco o livro do Apocalipse. Volto a dizer, que pena. Hoje nós iremos falar do capítulo 22, o capítulo 21 nós fomos até o 22:5 e hoje nós iremos estudar do 6 em diante. Aqui diz, Apocalipse 22:6 em diante, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos, dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E, quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Depois eu continuo com você aqui. Você está orando por mim todos os dias. Estou orando pelos meus irmãos amados, as ovelhas que congregam na IPJP, vocês que estão comigo ali já há bastante tempo. Estamos fazendo agora 24 anos, agora em janeiro, que nós estamos aqui em Montes Claros, pastoreando a Igreja Presbiteriana Jardim Palmeiras. Aproveito para agradecer você, meu irmão, minha irmã. Você que tem o selo, a marca na fronte, a marca do Espírito. Eu quero te agradecer pela fidelidade tua aos dízimos e ofertas. Por causa disso, a IPJP tem conseguido cumprir os seus compromissos. Isso eu falo aqui com toda transparência. Por quê? Porque você faz parte do povo eleito de Deus. E o seu nome está arrolado no livro da vida. E quem já tem o nome arrolado no livro da vida e obedece às palavras que estão aqui, não tem constrangimento nenhuma de me ouvir agradecendo e pedindo a você para que você continue sendo fiel aos dízimos e ofertas. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor da igreja, cabeça da igreja, o Senhor que assenta no seu trono de glória e que tem o controle do cosmos. Exaltado seja o teu nome. Santo, santo, santo é o teu nome. Tu que eras e há de vir, de voltar a buscar a tua igreja. Usa-me agora para falar a cada coração. Espírito Santo, o Senhor que inspirou o Apocalipse e inspirou a palavra aqui do Senhor, os 66 livros, usando mais de 40 coautores. Me use agora, que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença. Meu Senhor, rocha minha, meu Redentor, meu escudo, em teu nome, Rei, soberano Senhor. Amém. Olha, o livro de Apocalipse, nós temos falado esse tempo todo, que é um livro repleto de símbolos. E nós trabalhamos desde o início, mostrando como Deus arrebatou João na ilha de Patmos e ali revelou para ele as coisas que estavam acontecendo e que ainda iriam acontecer. E eu diria aqui, meus irmãos, que praticamente 70% a 80% do que está revelado aqui no Apocalipse já aconteceu no primeiro século. Falta ainda aí umas 25%, 27% coisas que ainda irão acontecer. E inclusive já tratamos aqui sobre a igreja está caminhando num funil da história para a grande tribulação que haverá no mundo todo e que os crentes
os eleitos do Senhor enfrentarão, mas no meio da grande tribulação, o Senhor arrebatará o seu povo. E no momento, e já falamos aqui, quando for revelado o filho da iniquidade, e quando a besta, que é mestre do mar, que é mestre da terra, e que esta figura do anticristo se manifestar de uma maneira como se fosse, eu diria, concreta, encarnando o espírito do diabo em alguém, com poderes de fazer sinais, prodígios e maravilhas. A igreja não tem como temer, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Queira vivamos, queira morramos, somos do Senhor. E falamos que o livro de Apocalipse não é um livro que você vai lendo de uma maneira sucessiva, cronológica, mas o livro de Apocalipse, nós vimos aqui que os relatos são cíclicos. 7 vezes mostra o fim do mundo, 7 vezes. E eu quero usar aqui pelo menos 7 palavras finais, para terminarmos aqui o capítulo 22 do livro do Apocalipse. Dissemos para vocês que baseamos aqui em pelo menos 4 livros. O William Hendricks, também o Anthony Hockman, Hernandes Dias Lopes e também a Enciclopédia de Champlin. E declarei para vocês que nós já estamos reinando com Cristo. Nunca esqueça da frase que eu sempre citei aqui, o já, ainda não. Já estamos reinando com Cristo, já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, contudo, já ainda não. Por que não na sua totalidade? Porque Jesus ainda não voltou na segunda vinda para arrebatar sua igreja e nos transformar em corpos incorruptíveis. Semana passada eu preguei, a semana passada não, já tem o que? O mês passado eu preguei sobre o tema além do Éden. Para onde nós iremos, conforme aqui vimos no capítulo 21, nós falamos que para onde iremos é além do Éden. Além do Éden. Na época, no Éden, Deus apenas vinha até o Éden. Hoje, Deus, na nova realidade, novo céus, nova terra, Deus estará presente. O tabernáculo de Deus será conosco. Falamos também que no Éden, Satanás teve acesso a tentar Eva e Adão. No novo céus e nova terra, não haverá mais pecado, choro, tristezas, angústias. E aqui nós falamos da nova terra e novos céus, lembra? Capítulo 21, nós falamos que esta terra nós iremos habitar nela, porque ela será o que? Destruída e tudo será refeito. E haverá então a nossa ligação entre os céus e a terra. Olha para você ver. A certeza do cumprimento da profecia. Aqui fala em primeiro lugar, a primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui, a confiabilidade na palavra de Deus. Aqui diz o versículo 6, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Interessante que aqui fala não as coisas que já aconteceram, mas as coisas também que devem acontecer. Quando será? Nós não sabemos. E falamos para vocês já, baseado em Pedro, que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos o quê? Como um dia. E aqui então está falando para nós confiarmos na palavra da revelação aqui do Apocalipse. E não somente no Apocalipse. E o entendimento de João Calvino, quando o apóstolo Paulo fala em Timóteo, porque toda palavra é divinamente inspirada por Deus. É theopneustos, inspiradas por Deus. E a ideia de inspiração não é somente Timóteo, não é somente aqui. Mas os 66 livros da Bíblia, tal como está registrado também na carta de Pedro, que nenhuma profecia veio por particular elucidação. Mas Deus separou homens santos para ensinar-nos, para receber a inspiração de Deus.
Por isso que a Bíblia diz também em Mateus que os céus, a terra, tudo vai passar. A ideia é que a palavra do Senhor permanecerá, ela é eterna. Tudo passa, mas a palavra permanecerá eternamente. Por quê? Porque é a palavra de Deus para os seus eleitos. É a palavra de Deus. Então, a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês, no fechamento do nosso estudo aqui do capítulo 22, é que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Há o quê? Confiabilidade nessa palavra. Aqui não é um conto, aqui não é uma história, aqui não foi alguém que teve uma elucidação particular, teve ideias, a sua mente foi elucubrando e escrevendo. Não! Deus que usou aqui o apóstolo João como profeta dele para escrever o que está aqui. E aqui diz: o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Olha para cá, minha irmã, meu irmão. Confie na palavra do Senhor. E outra coisa, não siga outro pensamento senão o que está aqui nos 66 livros. O apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1 versículo 18 diz: ainda que desça dos céus um anjo e vos queira ensinar o evangelho, dá para você um ensino além do que está posto aqui, que ele seja rechaçado, amaldiçoado. Porque nesses últimos tempos, o que é de falso profeta, de falsos apóstolos surgindo, ensinando outro evangelho. Mas vamos ficar aqui, olha. Podemos acreditar nessa palavra que ela é verdadeira. Glória a Deus, minhas irmãs e meus irmãos. Que bom é estudar o Apocalipse. Que bom é poder estudar a palavra de Deus. E meus irmãos, a apostasia, eu repito aqui, que vai acontecer, que já tem acontecido. Vocês vão ver a quantidade de pessoas abandonando a Cristo e muitos sendo levados por todo tipo de vento de doutrina, apartando-se do evangelho puro e verdadeiro. Firme na palavra do Senhor, minha irmã, meu irmão. E o meu desejo como pastor da Igreja Presbiteriana em Jardim Palmeiras, doravante, é nós estudarmos capítulo por capítulo de um livro. O próximo estudo nosso, então, prepare, não deixe, não fique de fora. Nós iremos estudar sobre os 10 mandamentos, depois nós iremos estudar sobre o credo apostólico, tá bom? Primeira coisa, então, aqui que nós aprendemos, podemos confiar, porque essa palavra é a palavra verdadeira do Senhor. Aqui diz ainda 7. Eis que vem sem demora, venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A ideia de guardar aqui, no hebraísmo, não é a ideia que comumente nós temos, de guardar dentro de uma cômoda, de guardar e até trancar com um cadeado no cofre. A ideia aqui é guardar no coração. Escreva aí no seu caderninho, Salmo 119, 11. Guardei, Senhor, a tua palavra, ou as tuas palavras em meu coração, para não pecar contra ti. É aquela ideia, luz para o meu caminho é a tua palavra, lâmpada para os meus olhos. Então, lâmpada para eu seguir é a palavra, é ela que nos guia. É errado você ouvir um coach, é errado você ouvir uma palestra de autoajuda. Não, é errado não, pode ouvir. Mas a palavra que fica não é a palavra de um coach, não é uma palestra. A palavra que fica é a palavra revelada de Deus. E devemos guardá-la no coração. E repito o que diz Mateus capítulo 24. Passará os céus, a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, elas são eternas. Segunda coisa que aprendemos aqui para finalizar é esta. Devemos guardar a palavra do Senhor.
guardar no coração. Se possível, ensina o teu filho a decorar a palavra. Eu tento decorar, eu tento gravar. Desde que eu converti, eu tento decorar os versículos. Mas não é apenas decorar para ficar citando como jargão. Porque não adianta falar de boca para fora, mas não viver. Mas a ideia de guardar no hebraísmo é esta, é viver. O Shema que os judeus declaravam, o Shema dizia o seguinte: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E depois que eles falavam isso, o capítulo 6 de Deuteronômio fala assim, olha, falarás e ensinarás aos teus filhos, encucarás na cabeça dos teus filhos a minha palavra, ao levantar, ao andar, ao assentar, ao deitar. As pessoas estão aprendendo, estão viciadas no celular. Até os crentes que estão esquecendo a palavra. E virão dias onde muitos irão querer ouvir a palavra e não vão poder. Já falamos sobre isso aqui. Segunda coisa então é guardar. Versículo 8 fala: eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Irmãos, quando eu vi isso aqui há muito tempo, João, o apóstolo de Deus, claro, aqui já velhinho, depois do anjo mostrar para ele tudo, ele ficou tão maravilhado, tão extasiado com as revelações. O anjo estava acompanhando ele o tempo todo. E quando de repente ele contempla no final de tudo, ele se prostra para adorar o anjo. Irmãos e irmãs, a gente fica assim, eu fiquei assustado. Porque João conviveu com Jesus. João escreveu o livro de João. João escreveu 1 João, 2ª carta de João, 3ª carta de João. Será que aconteceu com João aqui? Será que João estava tão assim, entrando no esquecimento? Será que João começou a se perder como profeta, como apóstolo de Deus? Sabe o que eu aprendo aqui? Que pode ser João, pode ser Paulo, Daniel, poderia ser Abraão, poderia ser quem? Exceto Jesus, qualquer um registrado aqui, ninguém está de pé. É o que a Bíblia diz aqui, olha, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não tem ninguém em pé. O que o pastor Eugênio quer dizer? Não brinquemos, não nos exaltemos. Não ache que você, não fique pensando, meu irmão, que você é forte. Você ama a sua esposa, você ama seu marido, você até tem vaidade. Eu ouvi um dia uma irmã dizendo: graças a Deus, minha família não tem problema. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Irmãos, João, olha para cá, olha para cá. João, o apóstolo de Deus, joelhou perante um anjo. Olha que coisa séria. Isso é para nós aprendermos aqui e vigiar, porque qualquer momento nós podemos nos curvar diante, não apenas de anjo, ficarmos tão maravilhados, encantados com algo sobrenatural ou natural que nos encanta e nos curvarmos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O anjo diz assim: olha, vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu. O que significa isso? Eu sou como você. Eu sou um anjo, mas eu tenho. Eu sou um servo também de Deus. E dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. João esqueceu dos 10 mandamentos. João esqueceu do primeiro mandamento lá.
não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura, não as adorarás, porque eu sou um Deus zeloso. Irmãos, isso é forte, não sei se você está entendendo. João, pelo naipe de João, pela bagagem de conhecimento, sabe o que significa isso? Tem ninguém forte, irmãos. Tem ninguém em pé. Se você pensa que você está em pé, cuidado. Por isso, olha para cá. Todos os dias eu oro na madrugada. Senhor, me livra de mim mesmo. Quando eu estou em algum apuro, em alguma angústia, porque Deus, eu lembro. Você não orou falando assim, me livra de mim mesmo? Porque se Deus não me livrar de mim mesmo, eu caio. Se Deus não me livrar de mim mesmo, eu vou ser infiel a Giselda. Se Deus não me livrar de mim mesmo, eu vou tratar meu irmão com tanta estupidez. Se Deus não me livrar de mim mesmo, eu posso fazer besteiras. Você viu esse pastor aí, que foi preso, lá no Rio de Janeiro? Aí você fala assim, mau testemunho. Cuidado. Nós todos estamos, meus irmãos, aí tentando andar na luz da presença do Senhor. Vamos continuar. Disse-me ainda 10, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Interessante que em Daniel fala assim, não feche esse livro. Aqui está falando assim, feche. E aqui está falando, aqui fala assim, olha, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Aqui está falando, em terceiro lugar, dos impuros e dos puros. Da agora em diante, o negócio vai pegar. Você tem que estar preparada, minha irmã, para você depois não assustar, que até pode dar um infarto, pode dar um AVC. O que vai acontecer? Gente, aqui fala que vai continuar vivendo na impureza. Quando você fica sabendo aí de mulheres que estão fazendo trocas de casais, os encontros de swings, quando você vê a prostituição, a pornografia, a impureza que está rolando nas noitadas em Montes Claros do mundo todo. Mas é o que a Bíblia diz. Aqui estamos vendo em terceiro lugar, no Apocalipse aqui, e aqui está falando assim, olha, você que está na impureza, e que você então, olha, continue na impureza. Faça o que é a tua natureza. Por isso, meus irmãos, quem é crente não vive na prática do pecado. As nossas igrejas estão empaturradas de moças, de rapazes, de pessoas. Mas quando você vai ver, é aquela moça que namora, mas está indo para motel, tem relações sexuais. E isso é impureza. Porque o corpo seu é o que 1 Coríntios 6, 19 e 20 fala. Gente, não tem como correr. Por mais que tem pastores na televisão aqui liberais, mas a Bíblia fala que o meu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. E você vai ver que tem gente hoje que com a cara mais deslavada no pecado. Eu não posso aceitar uma menina que diz que é crente e vive prostituindo, se entregando nas bebedices, nas bebedeiras, nos carnavais, nas euforias descomprometidas. Irmãos, 1 João, o apóstolo João, na sua carta, ele fala, e assim conhecereis os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que vive no pecado procede do diabo, porque o diabo vive na mentira há muito tempo. E lá fala, e assim conhecereis. Quem é de Deus não vive na prática do pecado. Eu não estou dizendo que quem é de Deus não peca. Eu já pequei hoje pensando ruim. Prática deliberada. Irmãos, quando o negócio começar a apertar, e já está apertando, e essa quarentena, essa pandemia, vocês podem ver que as igrejas tudo minguaram. Graças a Deus que nossas igrejas, os irmãos, têm sido fiéis, têm nos ajudado, mas tem igreja fechando a porta.
Porque os crentes davam dízimos e ofertas interessados em receber bênçãos. Quando você dá por quê? Porque você ama Jesus, porque você tem a gratidão pelo que Deus fez na tua vida e porque você é obediente. Mas tem pastores passando dificuldades, sabe por quê? Porque também levaram a igreja tudo no negócio. Dê tanto que você vai receber a bênção e não recebia e vira essa bagunça. Aqui está falando que quem é puro continue na pureza. Minha irmã, olha para cá, meu irmão. Continue na pureza, buscando o Senhor, andando em santidade, porque tu és de Deus. Nós não somos das trevas, irmãos, nós somos da luz. Nós não somos do diabo, nós somos de Deus. Nós não somos do pecado, nós somos da santidade. Irmãos, nós não vivemos na profanação, nós vivemos na purificação cada dia, e é difícil. Então aqui fala, e tem muitos vivendo como atores. A palavra para ator, a palavra antigamente era utilizada, os atores, aqueles que viviam representando. Tem muita gente hoje dentro da igreja como atores. Parecem, mas não são. Parecem, mas não são. Você é. Ande em santidade. Quarto aqui agora. Aqui fala como que vai ficar a situação dos que vivem na impureza e os que vivem no pecado. 4. Bem-aventurados aqueles, ou melhor, 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Já falamos aqui que existem galardões nos céus. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Porque não tem outro jeito de entrar na cidade santa. Tem pessoas que entram pelas portas dos fundos. Tem pessoas que pulam um muro. Na realidade humana, aqui só aqueles que foram alcançados, as suas vestiduras foram lavadas no sangue do Cordeiro. Então aqui em quarto lugar, vamos lá? Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Fora fica os cães. Na realidade, cães aqui eram aqueles que viviam com interesses, estavam dentro das comunidades interessadas em lamber praticamente as feridas das ovelhas de Deus. E até hoje ainda tem. Cães aqui é forte. Está falando de liderança. Está falando daqueles que enganam. Aqueles que estão interessados na lã da ovelha. Estão interessados apenas na ganância, em conquistar as coisas, em ter as coisas de uma maneira enganosa. São os cães. E aqui na época, aqueles selvagens que vinham para poder destruir, para poder lamber até o sangue, eu repito, da presa, das ovelhas. Os feiticeiros, é interessante que a palavra aqui é farmacói. Eram aqueles que misturavam elementos para enganar as pessoas. Não estou falando que o farmacêutico que não, mas tem pessoas que enganam, que mentem. Eu trabalho na farmácia há muito tempo, que eles vendiam óleo rícino e colocavam no vidrinho, colocava gordura no lugar e vendia. Os enganos. Aqui vão ficar os feiticeiros. Eu volto a dizer, aqueles que enganam até mesmo dentro da comunidade. E feiticeiros nós estamos vendo hoje dentro das igrejas. Pessoas que torcem a palavra, dando falsa revelação, contando mentiras. Feiticeiros. Aquela pessoa que tem que ter cuidado com isso. Quando você começa a dizer, olha, você vai ver, isso não vai dar certo na tua vida, você saiu da igreja aqui, você é um feiticeiro.
Você está enganando as pessoas. Aqui continua. Os impuros, e a impureza aqui está falando todo tipo de prostituição, de impureza sexual, a prática da sexualidade homem com homem, mulher com mulher, a prática da sexualidade sem compromisso, a prática de tudo aquilo que é impureza, como vimos também você entregar o seu corpo ao prazer carnal, ao prazer das drogas, está aqui dentro a impureza. Aqui fala os assassinos, pessoas que cometem mesmo assassinatos, que vivem disso, os idólatras. Viu aqui quando o anjo chamou a atenção de João? Adore, João, somente a Deus. Tu sabes que é pecado, é errado adorar outro Deus. Eu sou um conservo teu, eu estou servindo a Deus como tu serves. Nós temos que ter cuidado, porque podemos fazer da nossa casa um ídolo, um Deus. O teu marido, o teu filho, o teu netinho, a tua netinha. É tudo aquilo que toma o nosso tempo demasiado e que nós passamos a curvar diante disso. E todo aquele que pratica, ama e pratica a mentira. Tem muita gente que gosta de mentir. Nesta época de política agora, inclusive, não é? Misericórdia às mentiras, às promessas, porque o povo nosso é muito fácil de ludibriar, de enganar. Mas ninguém engana a Deus. As mentiras, cuidado você que é candidato a vereador, candidato a prefeito daqui de alguma cidade que me assiste e que me ouve. A tua palavra deve ser sim, sim, não, não. Ah, mas se não mentir, se a gente não mentir, a gente não consegue. Mas você consegue com mentira e depois você vai pagar um preço alto. Porque o pai da mentira é Satanás. A Bíblia fala aqui que o diabo é o pai da mentira. Sabia disso? Ele é o pai da mentira. Então você vai servir ao diabo ou servir ao santo, que é o verdadeiro, que é o Deus poderoso, que nos ensina a dizer sim, sim, não, não. O que passar disso é do diabo. Porque Deus não trabalha com mentira. Olha o que diz agora aqui, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Eu sou aquela estrela que, por último, fica só ela brilhando. Todas já foram, mas eu permaneço. E aqui fala, em quinto lugar, que o nosso Senhor ainda dá um prazo à humanidade, a todos. É o convite que ele faz. 17. O Espírito e a noiva diz, vem. Vem aquele que ouve e diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receba de graça da água da vida. Deus está te convidando e me convidando. Aqui está dizendo que ele nos convida a beber da água da vida. 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E aqui, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que acham escritas neste livro. Sabe por quê? Nós não podemos deixar de ensinar como está aqui. Nós não podemos deixar de ensinar para você que vai haver uma tribulação, que vai haver tempos difíceis. Quando ouvirdes dizer paz, paz, paz no mundo, eis que sobrevirá uma repentina destruição. Nós temos de pregar isso. E quando eu deixo de pregar Apocalipse tal como é, eu estou isentando. E esta é a sexta coisa que nos ensina. Fala o que está escrito. Não tire o que está aqui. E nem coloque. Não altere. Já viu aquele ditado? A Bíblia diz, faça a tua parte que eu te ajudarei. A Bíblia não fala isso não. A Bíblia não tem nada a ver. Nunca disse isso. Entendeu? Terminando. 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém.
vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Terminamos então o Apocalipse. E por último aqui ele diz que nós devemos dizer sempre: Maranata, vem, Senhor Jesus. Ele virá. Eu quero citar Jó 42. Nada vai deixar de cumprir. Eu sei, Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tudo que escreveu está escrito, ele virá. Amados irmãos e irmãs, foi bom, não foi? Essa temporada de quase 2 meses foi, mais 2 meses, né? Maravilhoso demais. Eu aprendi demais e eu gostaria então, nossa próxima aula, nós iremos iniciar o estudo dos 10 mandamentos. Eu quero convidar você para que você participe, manda o vídeo para outras pessoas, se inscreva no canal, continue firme no Senhor. Olha, queridos irmãos, eu te sugiro, até alguém me escreveu pedindo qual o nome da Bíblia que deve comprar. É a Bíblia atualizada, revista e atualizada, não revista corrigida, mas revista e atualizada, versão João Ferreira de Almeida. Pegue um caderninho, pegue sua caneta para nós continuarmos estudando. Olha, e vai ser nessa mesma toada nossa. Eu sempre vou colocar 1 ou 2 músicas, depois a gente reflete. E você que ainda não respondeu as 30 perguntas, responda. Todos os vídeos estão na internet. Você pode consultar na Bíblia para que você receba o seu certificado que você concluiu comigo aqui o livro do Apocalipse. Que peninha, chegamos ao final, mas glórias a Deus que nós conseguimos vencer estudando o livro de Apocalipse. Terminamos os 50 capítulos de Gênesis, Apocalipse. Depois nós iremos estudar também agora os 10 mandamentos. Eu estou com um desejo de estudar com vocês algumas seitas que existem, né? Tem as seitas aí, os discípulos. Tem muita gente frequentando discípulos. Tem algumas seitas aí, como a Cristã do Brasil, como o que crê os adventistas, o que crê as testemunhas de Jeová. O que você acha? Topa? Com todo temor e tremor diante de Deus. Olha, um beijo no coração. Continue orando por mim. Eu preciso da sua intercessão. Até mais, povo de Deus.